Sejam todos muito bem-vindos. É um momento, penso que importante para a gente, né? Tirar do casulo aí o professor Antônio Milton, com tanta experiência, com tanta dedicação à psicologia e com tanta excelência também na educação, e ele se mostra tão aberto para conhecer melhor, para aprender. Fico muito feliz com isso, viu, Antônio? E eu sei que isso transmite, né? Essa vontade de aprender transmite para todo mundo e a gente fica muito feliz, porque a tecnologia acontece, é uma tendência que vai permanecer e a gente precisa se adaptar. Além de tudo isso, é a tecnologia que aproxima a gente nesse momento tão complicado. Já pensou se nós não tivéssemos WhatsApp, não tivéssemos internet? Eu acho que estaria todo mundo muito pior, né? Os problemas emocionais estariam, com certeza, muito piores. E eu agradeço a Deus por isso, e agradeço a parceria, o companheirismo e a dedicação de todos os profissionais do CEPAJOB. Fico muito feliz mesmo. Bom, apesar do Antônio Milton dispensar muitas apresentações, né, que está aqui no nosso métier, mas tem convidados também aí, foram convidadas outras pessoas. Então, o professor Antônio Milton, ele é psicólogo, né, clínico do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, na unidade de nefrologia, é professor do CEPAJOB, né, com o componente Relações Interpessoais, tanto nos cursos técnicos, tanto nos cursos de formação continuada, e é um ser humano com 36 anos aí de experiência profissional. E aí, seja muito bem-vindo, viu, professor Antônio? Eu quero dizer, falar rapidamente sobre a dinâmica do nosso encontro, do nosso bate-papo, como ele prefere falar. Ele vai falar, vai iniciar o assunto entre 25 minutos, meia hora, e todos os questionamentos, todas as perguntas que possam surgir, elas serão feitas através do chat, através de texto, onde a professora Suzane, nossa pedagoga, uma das nossas pedagogas, vai estar direcionando essas perguntas e vai estar lendo essas perguntas para facilitar, tá bom? Então, todos permaneçam, por favor, com o microfone desligado para que a gente possa ter qualidade o tempo todo no nosso evento. É com você agora, professor. Ok. Inicialmente, obrigado pela presença de todos, dos colegas, agradecer as palavras da nossa diretora, da Miguel, agradecer a equipe de informática que está aqui no apoio. E assim, essa é a nossa proposta aqui, conhecer um pouco mais sobre a depressão. Desde já, eu quero um pouco da paciência de vocês quanto a qualquer deslize, quanto a qualquer mau jeito, porque até brinco com as meninas aqui, só agora eu estou me aproximando dessas tecnologias, desses recursos. Minha prática sempre foi estar com pessoas em sala, olhando, interagindo. Então, essa coisa meio fria ainda é meio estranha para mim, mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui. Começando, eu quero dizer que eu não sou portador de boas notícias. O mundo está muito adoecido, tanto física quanto mentalmente, por essa pandemia. Se vocês abrirem agora o noticiário sobre a crise sanitária que a gente vive, vocês vão ver que o Brasil hoje bateu o recorde das 400 mil mortes. As projeções para até mais ou menos os meados do segundo semestre são de que nós chegaremos às 500 mil pessoas
que a Covid vai levar. É triste, é angustiante, mas a gente precisa falar disso, conhecer para resistir. Conhecer para reagir, para não entregar os pontos. A OMS, na década passada, para que a gente tenha uma dimensão do tamanho do adversário, problema que a gente enfrenta, a OMS, na década passada, estimava que em 2020, ano passado, o mundo teria mais de 300 milhões de depressivos. E vejam que naquela época, ninguém, absolutamente ninguém, imaginava ou tinha ideia de que nós estaríamos enfrentando uma pandemia agora. Então, esses números provavelmente estão passando dos 400 milhões de pessoas. O Brasil tem 12 milhões, arredondadamente, de depressivos. A depressão é a doença que mais incapacita para o trabalho, que mais tira o trabalhador do seu ganha-pão. Então, nós precisamos conhecer, precisamos aprender um pouco sobre ela. E a proposta do encontro vai ser essa. No primeiro momento, eu vou dar um resumo, porque necessariamente no tempo que me resta, o resumo, a síntese da doença é o que a gente pode fazer para, no segundo momento, falar da resistência a ela, o que nós podemos fazer para não perder o jogo, e, no terceiro momento, abrir um espaço para as questões que possam vir de vocês. É essa o nosso roteiro. E começando a falar de depressão, eu quero dizer que o nosso enfoque vai ser eminentemente prático. Nós não vamos entrar aqui na psicopatologia da doença, não vamos entrar na etiologia, isso é matéria para especialistas, para clínicos de formação, que não é o nosso interesse aqui. Nós vamos dar o básico e como a doença, a face da doença, aparece no nosso dia a dia nos consultórios. Se vocês abrirem o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, o F33 é onde aparece o termo depressão. E o significado da doença aparece esclarecido com duas expressões. Rebaixamento do humor. O depressivo sofre do rebaixamento do humor. Para melhor entender o que significa o humor, entenda o humor como energia vital, aquela energia que nos leva a levantar de manhã, a fazer nossa higiene, a pegar o nosso transporte, a ir para o trabalho, a ganhar a vida, a enfrentar situações, resolver problemas. Isso é energia vital. É exatamente disso que sofre o depressivo. Dessa perda, dessa quebra. O depressivo é um ser desenergizado, sem motivação, sem desejos, sem vontades. Se você pudesse escutá-los falar, você veria frases assim, abre aspas, eu sinto um grande vazio interior. Fecha aspas. Eu sinto um grande desespero, uma angústia, uma sensação de desconforto que eu não sei a causa. Eu não sinto vontade para nada, nem sequer para falar. Eu tenho desejo. É assim que se apresenta o discurso do depressivo. É triste ver uma pessoa num estado desanimado, desesperançado, como geralmente é o deles.
Então, para efeito da compreensão da doença, uma das imagens da depressão é justamente o semblante da tristeza. É a imagem da desesperança. É aquele sujeito sem perspectiva, desmotivado. Essa é a imagem, o pano de fundo que cerca essa doença. Então, na construção do nosso perfil, na construção da imagem do paciente depressivo, a tristeza, o semblante negativista e pessimista é o quadro número 1. O depressivo, evoluindo na construção, é um sujeito que vive prostrado. É um sujeito que vive imobilizado, tomado por uma inércia, por uma falta de vontade, por uma ausência do movimento. Movimentar-se por depressivo é algo penoso, é algo desconfortável. Ele prefere estar no imobilismo, na quietude, numa quietude doentia. Repousar é muito bom num estado normal. O problema é que o depressivo não sai desse estado. E mesmo assim, vejam, uma outra queixa frequente é a da fadiga. O depressivo se queixa de fadiga, de uma fadiga física, de uma fadiga mental. É uma contradição. Você poderia perguntar, mas como? Se ele nada faz, se ele prefere estar só, trancado, como ele se pode fatigar? Mas é assim que acontece. É aquela fadiga que vem de dentro, que vem de um psiquismo, de uma mente doentia, de uma mente cujo pensamento é muito descontrolado. É uma mente que não concentra em nada, que não se prende a nada. É um pensamento que gira e não descansa o tempo todo. O resultado é uma estafa psíquica. É assim que eles referem o seu estado físico, especialmente pela manhã. O depressivo sofre dessa fadiga, desse incômodo intenso logo nas primeiras horas da manhã. Uma dificuldade de movimento, de reação, tanto mental quanto física. É uma queixa muito frequente. E, ora, num estado de prostração, num estado de fadiga, o caminho só pode apontar numa direção, que é do isolamento social, que é um outro aspecto onde o quadro depressivo se mostra muito doentio, muito agressivo. O doente, ele se afasta das pessoas. Ele tem um movimento patológico de afastamento do mundo, de isolamento. E aí, um outro aspecto do quadro de sintomas aparece, que é a queixa da solidão. Ao mesmo tempo que ele se queixa, o depressivo não faz o movimento da aproximação. Ao contrário, o movimento dele é de desligamento, de afastamento do mundo e das pessoas. Essa é a dinâmica psíquica interna, bastante comprometida. Ele vive num mundo de silêncio, num mundo distante que é só dele, um mundo escuro. A luz incomoda o depressivo, o barulho incomoda o depressivo, o mundo incomoda o depressivo. É sério. É muito sério. E é muito difícil e penoso conseguir movê-lo
dessa lama, dessa areia movediça, desse lamaçal onde ele se encontra. Essas pessoas referem também um sentimento de incapacidade, uma dificuldade extrema em enfrentar as situações que, para pessoas, vamos dizer, bote muitas aspas aí, muitas aspas, para as pessoas normais, são comuns, como sair para trabalhar, como pagar dívidas, como lidar com problemas conjugais, com perdas amorosas, com dívidas para pagar, com acidentes imprevistos. Essas situações relativamente corriqueiras são profundamente incômodas para o depressivo. Ele tem uma sensação interna de que não é capaz de lidar com isso. Em outras palavras, a gente está dizendo que o depressivo ele tem a zero a autoconfiança dele. A autoestima dele é reduzida a quase nada. O depressivo é uma pessoa que tem um sentimento profundo de desvalorização pessoal. Ele não tem méritos, ele não tem valor para ele mesmo. É uma sensação de incapacidade generalizada para continuar vivo. Por isso ele não tem projetos, por isso ele não tem metas. Lidar com a frustração é terrível para essas pessoas. O sentimento, volto a dizer, o sentimento de fracasso é muito poderoso nelas. Nós precisamos ajudá-la a sair desse marasmo. Então, evoluindo no nosso aprendizado, a gente chega nas queixas sobre a insônia, que são muito frequentes. O depressivo dorme mal. Ele dorme mal quando dorme, veja bem. E geralmente é um sono induzido pelo medicamento, induzido pela química. É aquele sono que não descansa a pessoa de verdade. É aquele sono que, quando você abre os olhos, você se sente tão ou mais cansado do que quando deitou para repousar. E quando o sono é desorganizado, o sono é uma função tão vital no corpo e na mente e no psiquismo do ser humano, que quando ele não funciona, quando ele não é sadio, quando ele não é vivido, não é usufruído como deve, todo o organismo se descompensa, se desregula, se desestrutura. O sono mexe com a circulação, mexe com o sistema nervoso, mexe com todas as funções vitais do corpo. É por isso que aparece uma outra queixa de forma muito frequente no paciente com depressão. A inapetência, a falta de vontade de comer, a falta de apetite. E se você tem a concepção de que para estar vivo você precisa se alimentar, é como se o depressivo flertasse com a morte, com a finitude, já que o que é preciso fazer para que a vida aconteça, ele não faz, ele recua. O organismo dele rejeita. Muitas vezes o depressivo vomita o pouco que come. É algo desesperador para a pessoa perceber em si essas reações. Então, vejam, comer é uma das sensações mais prazerosas que o ser humano pode experimentar. E aí,
a gente destaca uma outra grande característica do quadro depressivo, que é a dificuldade, que é a incapacidade do depressivo de experimentar o prazer. A vida do depressivo é falha, é carente de satisfação. Não há gozo, não há satisfação, não há fruição, aproveitamento. É uma vida sombria, uma vida sem sal, se nós formos usar uma metáfora. Dizer que a vida do depressivo é carente do prazer e da satisfação significa dizer que a sexualidade do depressivo está profundamente comprometida. E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento. Quando uso o termo sexualidade, eu não me refiro apenas à questão do sexo em si, das relações sexuais em si. O conceito é muito mais abrangente. Uma sexualidade saudável significa uma pessoa que se adapta bem e que responde bem no seu ambiente de trabalho, que rende bem no seu ambiente de responsabilidade, no seu dia a dia como trabalhador, como funcionário. A sexualidade também aparece nas boas relações que o indivíduo tem com a família, as boas relações que ele pode manter com os filhos, com vizinhos, com trabalhos assistenciais, com o próprio lazer, com cuidado consigo mesmo. A sexualidade, então, é esse conjunto aí, que aponta na direção de uma vida vivida com prazer nos seus vários aspectos, pessoais, sociais, físicos. E é esta sexualidade que está muito abaixo, quase a zero no paciente com depressão. E, ora, uma vida vivida sem prazer aponta para onde? Aponta para o último dos itens do quadro de sintomas da depressão, que é a presença das ideias suicidas. O depressivo flerta, o depressivo se aproxima perigosamente da finitude e da morte. Se você olhar que o pano de fundo da vida dele implica tristeza, pessimismo, desânimo, inércia, falta de prazer, isso praticamente o leva a esse último item, que é o pensamento de por fim a tudo isso. E é aí que entra a nossa solidariedade, a nossa participação, enquanto familiares, enquanto profissionais, enquanto amigos. Muito provavelmente, cada um de nós aqui, do nosso grupo presente, tem um conhecido, ou tem um familiar, ou tem um colega que está sofrendo com essas dificuldades. Entendam, depressão não é frescura, não é capricho. Isso é muito comum de se ouvir. O imaginário popular não costuma valorizar essa patologia, e ela é muito séria. Bem, o primeiro momento da nossa proposta está cumprido, tá? Que é justamente dar a vocês um esboço, um desenho, um perfil de como funciona o pensamento depressivo. Seguindo, a gente vai dizer o seguinte, que o diagnóstico dessa doença é feito em 3 níveis. A depressão ela é considerada em 3 modalidades: leve, moderada e grave. Nos casos graves,
a medicação e o acompanhamento psiquiátrico são indispensáveis. É o caso daqueles pacientes que são depressivos crônicos, ou, como dizem os psiquiatras, os depressivos endógenos. É aquela depressão de longo curso, que acompanha a pessoa vida fora. Esses casos têm controle. A medicação ajuda a controlar, e ela nunca pode faltar. Nos casos leves e moderados, a medicação ajuda para que o paciente possa encontrar outros recursos pessoais e adaptativos para poder lidar com a doença. E como é que o paciente é incluído entre leve, moderado ou grave? Isso é feito em base a 3 critérios. O número de sintomas desses que nós vimos há pouco, o número de sintomas que ele apresenta, a intensidade com que esses sintomas afetam a rotina do indivíduo e o tempo de duração desses sintomas. É em base a esses 3 critérios que o diagnóstico de leve, moderado ou grave é concluído. Ok? Então, passamos a falar agora de resistência, de recursos, de reação. O que é que nós podemos fazer ou ajudar a fazer as pessoas que sofrem dessa patologia? A ciência tem um nome para isso. A ciência chama de resiliência. Resiliência, então, é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com situações de estresse, de pressão emocional, sem se desestruturar mentalmente, sem perder a sua saúde mental. Isso é a resiliência. E quando a gente trata da resiliência, é importante nós fazermos 2 observações. Uma, nós precisamos estimular ao doente que ele precisa se comprometer com o seu tratamento, que ele precisa assumir que a responsabilidade primeira, número 1, de reagir aos sintomas é dele mesmo. Essa doença não é do outro, é dele. Porque se não for assim, o depressivo vai falar do seguinte modo: ah, eu sou deprimido. Só quem pode resolver meu problema é o médico. Ah, a única solução para mim é o remédio. Ah, eu não dou conta de cuidar de mim. Eu tenho que ser ajudado pelas pessoas. Veja, dizendo isso, o depressivo lava as mãos. O depressivo se exime de esforços. E ele não pode se colocar de fora de uma situação que é originalmente dele. Ele precisa se implicar na doença que ele sofre. Essa é a primeira observação. A outra é: resiliência é sinônimo de disciplina, é sinônimo de regularidade, de estabilidade. Aqui, na sequência, nós vamos falar de exercícios, de técnicas, de alguns recursos que se pode lançar mão, mas que só vão funcionar se a pessoa, se o indivíduo persistir, se ele insistir. Criar hábito não é fácil, mas é necessário e é possível. E no caso do depressivo, é indispensável que ele crie novos hábitos. Né? Então,
passando para um momento mais prático, que recursos nós podemos lançar mão? E aqui, a estrela da festa, a Coca-Cola do evento, são as atividades físicas. Nunca é demais insistir. As atividades físicas são fundamentais. E por que elas são fundamentais? Se nós lembrarmos um pouco do que dissemos, que o mundo do depressivo é um mundo sem prazer, é um mundo entristecido, é um mundo pessimista, é um mundo sem esperança. Então, as atividades físicas são um grande recurso para lidar com isso, pela simples razão de que o movimento, que a atividade, ela produz, ela libera no corpo os chamados hormônios do prazer, que basicamente são 4. É a ocitocina, todos nós meio que já ouvimos falar desse quarteto. A ocitocina, a dopamina, a endorfina, a serotonina, que são neurotransmissores, são substâncias, são pequenas produções químicas que geram a sensação de prazer. E nós já vimos que o prazer é aquilo que exatamente está excluído da vida depressiva e que precisa ser incluído de volta. Então, o exercício físico é o ouro em pó desses recursos, dessas atitudes que nós precisamos criar. Agora, volto à observação que acabei de fazer. Precisamos criar o hábito e perseverar nele. É importante criar rotinas, criar um cronograma de ações, estabelecer um programa diário de momentos e persistir neles. A atividade física é algo tão importante que ela regula a pressão arterial, ela controla a diabetes, ela produz esses hormônios que eu acabei de citar, que afetam diretamente o prazer, ela é reguladora do sono. No momento que ela produz aquele cansaço prazeroso, ela nos aproxima de um sono mais normal, um sono que não precisa do remédio para acontecer. O exercício físico, então, é a chave para que a gente possa sair desse atoleiro. Eu avanço mais ainda. O exercício físico pode ser um momento de autoconhecimento. Se nós prestarmos atenção, nós normalmente fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Durante o exercício físico, nós estamos pensando quem é que vai para o paredão no BBB, nós estamos pensando a fatura que a gente não conseguiu pagar, a gente está lembrando da fala grosseira do marido, a gente está pensando na má criação do filho, a gente está pensando na fofoca do vizinho. Enquanto estamos na caminhada. Vejam, que desperdício. Se nós pudermos, naquele momento, apenas caminhar, ter uma noção do movimento de pernas, de braços, de respiração, se nós pudermos fazer um esforço pessoal para estar vivendo aquela caminhada, e só aquela caminhada, nós teríamos, ao final, um benefício imenso desse instante. Eu sei que não é fácil, volto a dizer, o nosso pensamento é muito fluido, é muito descontrolado, é muito hiperativo. Mas cabe uma reeducação. Então, volto a dizer e destacar, o exercício físico
feito com concentração, feito com até um ato de introspecção, de prestar atenção nos próprios movimentos corporais e da nossa fisiologia, são de um valor muito importante. Há outras sugestões que a gente pode chamar da resiliência psicológica. Outros exercícios são muito importantes. Alguns usam a yoga, outros usam o relaxamento, outros usam a meditação. O que é importante nesses instantes é que a gente consiga quebrar o automatismo mental do pensamento depressivo. O depressivo sofre com uma falta de concentração. E nesse aspecto, o nosso pensamento é muito parecido ao da depressão. Nós pensamos, como disse há pouco, 1000 coisas. Um exercício tremendamente saudável é o de você fazer o seu relaxamento acompanhando, por exemplo, a sua respiração. Se você consegue acompanhar mentalmente, vivenciar mentalmente o ar entrando no seu corpo, os pulmões insuflando com a presença do oxigênio, o momento de saída desse ar, acompanhar o movimento respiratório, não se deixar tomar por distrações. Isso é um ganho muito grande. Se nós conseguirmos, por isso que é importante se colocar metas pequenas, metas que você consiga alcançar. Se você, por 5 minutos, algumas vezes pelo dia, mas por 5 minutos, você conseguir realmente vivenciar o seu momento de relaxamento e vivenciar o seu próprio ato de respirar, eu garanto a você que com 15 minutos que você consiga dominar essa prática, você vai descobrir uma mina de ouro em si mesmo. Um momento de profundo relaxamento, de um silêncio saudável, de uma sensação de um paraíso interior. Me permitam usar essa expressão. Mas isso não se consegue facilmente. Criar hábito não é fácil. Logo no primeiro minuto vai acontecer das distrações. E aí é que precisa entrar a sua perseverança. Aí é que é preciso entrar a sua resiliência, a sua insistência. Pratique 1, 2, 3 vezes, 4 ao dia. Por 5 minutos, depois suba para 10, depois para 15. Aumente esse tempo. Se você vai para uma academia e exercita regularmente os músculos, você vê o resultado ao final de 1, 2, 3 meses. Você vê o corpo reagir. A mente é da mesma forma. É possível, usando de uma metáfora, é possível conseguir músculos mentais. Permitam usar essa expressão. Depende de cada um. Depende do esforço de cada um. Por isso que a gente destaca a perseverança, a insistência, porque ela dá resultado com o tempo. Então, é importante que essa rotina se estabeleça no dia a dia do depressivo, que ele tenha algo a que se dedicar, um pouco da energia que ele tem, ainda tem,
E que é nesses momentos que essa energia vai sofrer um reestímulo. Ela vai ser potencializada, ela vai ser resgatada aos poucos. Eu queria tomar como exemplo a música. Ouvir música não é isso que a gente faz, por exemplo, todo dia, a cada minuto. A gente ouve música como? No carro, dirigindo, com o sujeito buzinando no lado, com a gente vendo o celular pelas redes sociais, a gente lembrando do problema que teve com um colega de trabalho. O nosso pensamento está em todo lugar, menos na música. Eu quase digo, escutar música é uma experiência única. É você ouvir o timbre dos instrumentos. É você prestar atenção na letra. E é que a letra tem algo a dizer também, né? Tem muita porcaria por aí. Mas ouvir música é você ouvir o timbre da voz de quem canta. É você se deixar envolver pela melodia. É daí que vem o benefício. É desse ato de introspecção que vem o benefício maior. E que pode se estender para diversas outras práticas que a gente possa construir. Uma outra sugestão. Se com esses recursos você ainda sentir que precisa de ajuda, procure ajuda. Procure um profissional especializado. Supere esse tabu, esse medo, esse preconceito que normalmente as pessoas têm. Vocês não fazem ideia da resistência que os doentes têm em procurar os profissionais psis, é assim que eu chamo. Psicólogo, psiquiatra, psicanalista. As pessoas têm medo, uma resistência, um pavor pessoal em buscar esse apoio. E vocês sabem qual é o pensamento e a fala que saem nessas horas. Quando alguém orienta, quando alguém aconselha. Eu não sou doido, para que eu vou falar com um psicólogo? Mas eu digo a vocês, ser escutado por alguém que foi treinado para isso, ser acolhido na história e no relato das dificuldades que você tem, é algo profundamente terapêutico. Falar é um ato de saúde mental. Então, se você puder superar esse preconceito, se você puder ajudar alguém a buscar ajuda, a procurar o apoio profissional, trabalhe nesse sentido. O depressivo, assim como as pessoas que sofrem com questões emocionais, precisam desse acolhimento, precisam dessa escuta treinada, especializada, habilitada para acolher, para dar à pessoa que sofre aquela sensação de que ela não está só, de que há possibilidades, de que há alternativas, que ela não chegou ao fundo do poço e que há luz no fundo do túnel. Ajudem essas pessoas a isso. Continuando e finalizando ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção para um cuidado que nós precisamos ter, que é quebrar a cultura do medicamento, que é tentar resistir e quebrar o paradigma da medicamentalização do comportamento e dos afetos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós vivemos numa atualidade onde as pessoas, ao se defrontarem
com as situações corriqueiras da vida, com as frustrações, com as perdas, com os lutos. A primeira via de solução que se pensa é a busca pelo remédio, é a busca pela química, é a busca pela receita controlada, pelo medicamento. Eu não quero dizer com isso que o medicamento não seja importante. Quero logo fazer essa ressalva. A medicina, ela é fundamental, sim, se bem aplicada. O conhecimento, se bem usado, ele sempre é fundamental. Agora, o recurso da medicação não pode ser a primeira das soluções. Ela tem que ser usada no momento conveniente e preciso de uma doença. Se vocês lembrarem das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, eles enfrentavam as mesmas experiências, as mesmas dificuldades. Eles viviam as mesmas frustrações, as mesmas perdas, os mesmos lutos. Eles se descabelavam, eles choravam, mas eles encontravam recursos que não eram os remédios para isso. Neste sentido, eles eram mais saudáveis do que nós somos hoje. Hoje nós somos 20 milhões de ansiosos. A indústria farmacêutica, os grandes laboratórios, batem palma para a doença mental do mundo. Porque as pessoas cada vez mais se excedem nessa busca. Solicitam. E aí é que a gente reforça a importância de você buscar em si, buscar ajuda e produzir os seus recursos emocionais, psicológicos, relacionais, sociais, para lidar com as dificuldades que toda a vida vai ter, sempre vai ter. Bem, fechando o nosso momento, para que a gente possa abrir para questões, eu queria reforçar, em nome dos meus colegas profissionais de saúde, as recomendações básicas. Não baixem a guarda. Não deixem de tomar a vacina. Não deixem de promover os atos de distanciamento. Ajudem a gente nesse combate. Cada vez mais a gente está sentindo e vendo colegas desistindo desse esforço. Cada vez que a gente encontra um aglomerado de pessoas na rua, juntas, sem máscaras, a gente morre um pouco também. A gente se desestimula um pouco também. E é isso que não pode acontecer. Nos ajudem nesse aspecto. E aqui eu quero encerrar, agradecer a atenção e abrir para dúvidas, para as perguntas que eu, porventura, tenha condições de esclarecer para você. Obrigado a todos. Professor Milton. Obrigado. Muito obrigada, querido. Nós vamos abrir aqui, aí eu deixo com a nossa pedagoga Suzane. Sim. Para ir lendo. Pode ser assim, professor? Claro. Do jeito que for melhor. Então tá bom. Suzane, é com você, querida. Olá, boa noite a todos. Bom, vamos lá as perguntas, né? A primeira pessoa a perguntar, o professor Helena, e ela perguntou assim, doutor, o senhor acha que neste momento de isolamento as redes sociais e a tecnologia têm piorado as doenças da alma? Como encontrar um equilíbrio, já que temos a tecnologia como meio de se comunicar da pandemia? Excelente pergunta.
como eu disse há pouco, todo o conhecimento, toda a criação humana, ela tem dois lados: o positivo, o saudável, e o negativo, o doentio. O problema é o excesso. Nós dissemos, por exemplo, que o se isola, ele se afasta do mundo. Então, o recurso das chamadas de vídeo, o recurso das redes sociais é importante para ajudá-lo a sair, para ajudá-lo a estreitar laços. Como esse evento que a gente está vivendo nesse instante. Já que nós não podemos nos encontrar, não é indicado nos encontrar, então, essa saída, essa possibilidade tecnológica ajuda muito. Agora, ela prejudica, no momento, por exemplo, dessas práticas resilientes. Se você não consegue parar 5 minutos, se você não consegue se concentrar em si mesmo por um tempo mínimo, porque você fica todo o tempo quase que dependente desse mundo virtual, dessas distrações que nos acontecem, aí nós temos o efeito negativo. Nós temos o prejuízo da tecnologia. Nós temos o prejuízo da má informação. Nós temos prejuízo dos mal intencionados que divulgam informações errôneas, que quebram as atitudes positivas que as pessoas podem ter. É nesse ponto que a tecnologia pode prejudicar, mas ela pode ser de grande valia se bem usada. Se as fontes de informação que a gente acessa são fidedignas, são criteriosas, se as orientações são feitas por especialistas, se a gente não se deixa invadir naquela nossa rotina que nós destacamos há pouco, se a gente não se deixa tomar pelo excesso, sim, as tecnologias são muito importantes. Elas ajudam. Ok. Vamos lá. A próxima pergunta é da Isabelle Gonçalves. Diz assim, doutor, o que fazer para que não volte um quadro de depressão quando há muitos anos você já teve? Pois em muitos momentos, diante do que estamos passando, os objetivos ficam de lado e a gente só quer pelo menos sobreviver. Como vencer o desânimo? Lembre-me que nós falamos, quando classificamos que os pacientes eles são inclusos nas 3 categorias. No caso do quadro de sintomas que acompanha o paciente por longo tempo, a medicação precisa estar presente sempre. O acompanhamento médico é indicado de forma periódica. Isso é uma parte da solução. A outra é justamente a execução dessa resiliência, é o fazer acontecer dessas novas atitudes, dessas novas posturas que você pode adquirir, que você pode incorporar ao seu dia a dia, que é o estar com amigos, que é a prática dos exercícios físicos, que é o resgate daqueles momentos que você já teve prazerosos antes. Tudo isso contribui, tudo isso ajuda a evitar a recaída. É você se oferecer oportunidades e momentos saudáveis. Isso em vários aspectos, nos aspectos das relações sociais, das relações pessoais, íntimas, e dos instantes de lazer e de fruição também. Isso ajuda o equilíbrio, ajuda a manter a estabilidade do quadro.
É sempre importante estar alerta. A depressão, ela pode ser recorrente, sim. Suzane? Tá certo. Bom, a próxima pergunta é da professora Alciane, mas eu acredito que a pergunta dela já foi contemplada durante a sua palestra, tanto que ela já até comentou aqui, né? A pergunta era se essa pandemia está deixando as pessoas sem perspectivas, o que o senhor orienta para sair desse estágio do quadro? E depois ela mesma comenta, né, a respeito da importância da atividade física. Então, acho que essa pergunta já foi contemplada, né? A Correto. pergunta do Gustavo Azevedo diz assim: o consumo excessivo do álcool potencializa os sintomas da depressão? Completamente. Quem toma medicação controlada acenda o sinal vermelho. Não é o amarelo, é o vermelho. Veja que os psicotrópicos, os medicamentos controlados, eles funcionam em base a uma química poderosa, uma química que atinge e que resgata profundamente os estados doentios do psiquismo. O álcool, em nenhum momento, ajuda esse processo. Evite o álcool. Simples assim. Ok. Bom, a pergunta da professora Mara Mendonça diz assim: doutor Antônio Milton, pode-se afirmar que as crises de ansiedade podem evoluir para um quadro de depressão? O que é muito comum, a gente só não abordou porque o tema depressão é tão amplo e o tema da ansiedade é igualmente imenso para que a gente não se perdesse. Mas um quadro diagnóstico muito frequente nos consultórios é o quadro depressivo associado com episódios de ansiedade. Então, sim, a ansiedade pode vir muito associada a essa patologia. Só que a ansiedade, ela tem um quadro diferente. Ela joga o indivíduo num estado de inquietação interior, num estado de agitação interna, onde, por exemplo, os episódios de síndrome do pânico são muito frequentes. As ansiedades dão conta de um medo imaginário, dão conta de um perigo iminente que o paciente não sabe muito bem de onde vem. É um estado interior de ameaça. E sim, pode vir associado nos quadros depressivos. Suzane? Ok, essa foi a última pergunta. Mais alguém gostaria de perguntar algo, fazer algum comentário? Eu acho que não, né? Bom, Professor Gilmar, o senhor está querendo falar alguma coisa? Está tímido? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Eu sou Ibrahim Pingaridi, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. E aí, Ibrahim, como é que vai você, rapaz? Tô melhorando essa Covid, mas tô bem, graças a Deus. Porque eu passei, tô muito bem. Bem, professor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Essa patologia, né, que é mundialmente falada aí, caiu até no Enem desse ano, o senhor diz que com a ciência, do jeito que está avançando, nós chegaremos a um fármaco que vai ser a cura, ou estamos longe ainda disso, de uma medicação ser a cura para esse tipo de patologia? Não. A etiologia, que é a causa da depressão... Como é o nome? Eu estou respondendo a sua questão. Estou lhe dizendo que não há perspectiva ainda de uma medicação, de uma substância que represente a cura da depressão. A causa dessa doença ainda está e é objeto de muitos estudos. Há muitas vertentes, não se tem ainda uma causa única a ser apontada. Em alguns casos,
ela é congênita, como nos casos nos casos graves de depressão. As depressões ditas endógenas são aquelas que acompanham o sujeito ao longo da existência dele. Outros casos se manifestam com uma incidência menor, com uma gravidade menor. Então, respondendo à sua pergunta, não há ainda essa perspectiva da medicação única para dar conta da cura. Tá, muito obrigado, doutor. Então, é só especulação no mercado, né? Quando eles falam que há uma droga nova, um fármaco novo. Então tá, só era essa meu questionamento. Muito obrigado. Veja bem, existem os antidepressivos. A mitriptilina, a fluoxetina e outras substâncias que são agentes que vão ajudar a compensar uma personalidade, um quadro doentio, que vão ajudar a pessoa a minimamente retomar o seu dia a dia e as suas produções. Mas cura ainda não. Muito obrigado, doutor. Nós aqui. Ok, mais. Desculpa. Eu gostaria. Desculpa, eu vou dar a voz para o Gilmar, que ele fala. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me congratular com todos os que estão participando desta brilhante palestra e parabenizar o professor doutor Antônio Milton, pela brilhante explanação sobre depressão e pandemia. Realmente, não é fácil o que nós estamos passando. Eu mesmo acabei de perder alguns colegas de trabalho, inclusive no próprio CEPA, né? Então, não é fácil. Eu sei que os familiares que estão mais próximos dessas pessoas, dessas perdas, realmente sentem muito. Eu tenho um primo que, rapaz, ele perdeu um irmão e até agora ele não aceita essa perda. É um negócio muito triste, realmente. Então, eu estou de parabéns. Eu fiquei só preocupado, mas logo depois eu entendi, doutor Antônio Milton, você falou que nunca deve se ingerir álcool, mas eu imaginei que era com remédio, porque senão eu já estava preocupado quando eu vou homenagear o meu time Fluminense para tomar um gole. Aí fiquei, preocupado. Mas depois eu entendi. Tá certo, parabéns, viu? Fluminense, parabéns aí, viu? Valeu, muito bom mesmo. Obrigada, Gilmar. Obrigado. Mais alguém quer contribuir? Darlene, você queria falar, querida? Eu queria falar só sobre insônia, né, professor? Doutor. Diga, minha querida. Saudade de você, viu? Insônia persegue a gente. Então, na pandemia, então, ela piorou muito. E eu tenho escutado algumas pessoas que compram fisioterápicos, né, com a melatonina, né? Sim. E tomam. E o senhor acha que, assim, tomar, porque ela é uma coisa que a gente já tem, né? Só um estimulante. Nesses tempos de pandemia, as pessoas têm buscado esses grandes proporções, né? Você acha que o seu caminho é se pensar, né, durante o dia, que a gente está isolado? O seu áudio está ruim, Darlene, eu não estou te escutando bem. Repita, por favor. Eu ouvi só a última parte. Eu não... O senhor acha que a busca por esses medicamentos Está sumindo, não lhe ouço, Darlene, não lhe ouço. Peraí. Professor Milton, ela está perguntando se a melatonina, ela pode, assim como outros remédios nessa mesma linha no mercado farmacêutico, ela pode ajudar a diminuir a insônia, já que a insônia tem se agravado muito por conta da pandemia. Sim, a melatonina é um hormônio que é produzido internamente, mas como ela tem um efeito importante, especialmente no sono, né, ela deve ser usada no escuro, né, Darlene? Você sabe, ela não pode, ela perde completamente o efeito se tomada com alguma fonte de iluminação próxima. Então, ela é indicada assim. Agora, a ressalva que eu faço a você é: procure um laboratório fidedigno.
tem muita gente, sabendo por essa busca intensa pela melatonina, tem muita gente botando muita coisa ao léu aí no mercado. Então, procure uma fonte de confiança e peça um acompanhamento médico para verificar a dosagem adequada. Ela Obrigada. é importante, sim. Alguém mais quer contribuir? Ou fazer alguma pergunta? Podemos encerrar, né, professor? Sim, claro. Professor Antônio, a gente agradece, eu agradeço imensamente em nome de todos os funcionários do CEPAJOB, de todos os servidores, professores, e que bom que a gente conseguiu reunir aqui convidados de fora, alunos, os nossos colaboradores da UDE, estamos todos unidos aqui, né? Porque se você prestar atenção, a gente tem sempre, em algum momento na vida, algum relato, algum ocorrido sobre depressão, ou com a gente, ou com alguém perto da gente, né? Infelizmente. E te agradecer muito, imensamente. Eu espero que isso seja só o começo de um ciclo vasto, né? De palestras que possam nos ajudar. Deus te abençoe, abençoe a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Um abraço a todos. Prazer sempre estar com meus amigos do CEPA. Até a próxima, Morrendo de professor. saudade, né, Milton? Um abraço. Beijo grande, queridos. Graças.